Hugo Mota garantiu que a relatoria da CPMI do INSS não vai ficar com deputado de oposição. Mas quem poderia imaginar que o candidato apoiado pelo PT e pelo governo não iria garantir para a oposição o seu direito de fazer oposição? Quem poderia imaginar que o presidente da Câmara estaria mais preocupado com a grana que ele manda para o seu reduto eleitoral e também os seus aliados, líderes partidários, bancados do Centrão, dos líderes do governo, mandam as obras para se perpetuarem no poder, nos seus mandatos, nos seus redutos eleitorais? Quem diria que ele estaria mais preocupado com isso do que em proteger os aposentados e garantir que a oposição faça o seu trabalho, quem é que votou no Hugo Mota mesmo? Quem é que ajudou a eleger o Hugo Mota mesmo? Deputados bolsonaristas, deputados do PL. É bom vocês se lembrarem disso, que vocês foram vendidos, vocês que votaram em deputados do PL, vocês foram vendidos em troca de carguinhos comissionados, em troca de deputados de oposição terem mais assessores. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E eu também devo lembrá-los de que nós teremos o grande festival do Movimento Brasil Livre no final de novembro, um grande festival que substituiu o nosso Congresso Nacional. Fizemos o nosso último congresso e 10º congresso, 10 anos já de Movimento Brasil Livre, no ano passado, e neste ano faremos o nosso primeiro festival, já com o nosso partido Missão pronto e comemorando a sua fundação, além de, claro, de fazer todas as atividades dos congressos do MBL, mas dessa vez num festival com shows, com atividades culturais. Vai ser bem legal, bem divertido. Se você quiser comprar o seu ingresso, clica aí no link na descrição do vídeo. Bom, assiste comigo aqui o furo de reportagem da Jovem Pan sobre Hugo Mota. Em aceno ao governo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, teria rejeitado entregar a relatoria da CPMI do INSS à oposição. A informação foi dada pelo líder do PL na casa, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele criticou a decisão, já que a oposição pleiteava esse cargo, com o argumento de que a presidência já foi entregue ao aliado do Planalto, o senador Omar Aziz. Segundo as informações divulgadas, Mota teria rejeitado entregar a relatoria para os conservadores para diminuir a temperatura da disputa política no colegiado e sinaliza que deve escolher o integrante do Centrão para redigir o texto final dessa apuração. Segundo a informação que foi divulgada pelo portal Metrópolis, Sóstenes teria indicado o apoio do PL a 3 nomes: Mendonça Filho, do União Brasil, Alfredo Gaspar, também do União Brasil, ou Evair de Mello, do PP, Partido Progressista, de Arthur Lira, e tantas outras figuras importantes no chamado Centrão. Pois é, meus amigos, além de nós já termos definida a presidência da CPMI, que foi decidida por quem? Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com o voto dos senadores do PL, que se dizem de direita, com o voto do senhor Flávio Bolsonaro, que diz que combate os abusos do Supremo, e vota em Davi Alcolumbre, uma pessoa que nunca vai pautar nada em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Até Rodrigo Pacheco, que era visto como um covarde, pautou o fim das decisões monocráticas e aprovou no Senado. Agora eles elegem Davi Alcolumbre com os votos da dita oposição, e aí Davi Alcolumbre escolhe um governista para ser presidente da CPMI. E agora, na Câmara dos Deputados, onde vai ser definida a relatoria, presidente da Câmara, eleito com o voto de quem? Do PT e do PL, decide que a oposição não terá a relatoria da CPMI para, no mínimo, nós termos um equilíbrio, já que já tem um presidente governista, que o relator pelo menos fosse de oposição. Gente, o mais desanimador, muito pior do que você ter um inimigo, é você ter um falso aliado. Muito pior do que você ter petista, psolista atirando contra você do outro lado da trincheira, é você ter gente que supostamente deveria ser seu aliado na trincheira atirando pro lado, atirando contra você, porque o tiro do inimigo você já espera. Agora, a facada nas costas por parte dos aliados, você não espera, e é isso que aconteceu. Os eleitores de deputados que se diziam de oposição foram vendidos em troca de presidências de comissão e cargos comissionados. Contrata mais um motorista aqui, um aspone ali, e agora a CPMI tem tudo para não dar em nada. É óbvio que vocês sabem, eu não estaria nessa com tantas as derrotas todas
todas as semanas e as notícias ruins, não seria deputado federal, não pediria o voto de vocês se eu não tivesse a resiliência necessária de continuar enfrentando mesmo quando tudo tá contra mim, mesmo quando todo o cenário tá desenhado pra gente perder, mesmo porque todo o cenário tava desenhado pra gente perder durante o impeachment da Dilma e a gente conseguiu fazer o impeachment. Então, ainda que nós já estivéssemos aí praticamente condenados com a presidência da CPMI, com o governo e com a relatoria com o Centrão, vou manter o meu pedido, né, a liderança do meu partido para ser membro da CPMI, para fazer um trabalho sério, independentemente do presidente, independentemente do relator. Vai ser muito difícil? Óbvio que vai ser muito difícil, mas eu sei, modéstia à parte, que eu tenho competência para fazer esse trabalho e eu confio que vocês me deram o voto de vocês, porque vocês também confiam na minha competência e na minha capacidade de fazer um trabalho sério. E assim, Hugo Motta tem feito assim, uma péssima presidência da Câmara. Eu diria que sim, que é a pior presidência da Câmara que eu já vi. As únicas pautas importantes que ele pauta são pautas horríveis para o país. Uma das coisas mais importantes que ele pautou foi aumento de número de deputados. É uma bizarrice, uma aberração, né, que eu espero que o Senado barre. Porque é inaceitável, principalmente para quem é do estado de São Paulo, ver a sua força política ainda mais diluída, diminuída, né, por causa dos interesses mesquinhos de um presidente da Câmara que, para ter lá mais 2 deputados na Paraíba, destrói o desenho institucional de um parlamento inteiro, né? É muito mesquinho, é muito pequeno isso. Isso sem falar que, assim, ele passou 5 meses sem presidir a Câmara. É o dia inteiro atendendo gente com emenda, com cargo e nenhuma preocupação com a pauta. Não tem nenhuma agenda própria, não tem nenhuma preocupação de legado pro futuro. É assim, triste de ver a política brasileira se apequenar dessa maneira. Mas, enfim, é óbvio que não é prazeroso pra ninguém você ser o portador de notícia ruim, né? Você soar a trombeta do apocalipse. Mas eu tenho que ser sincero, vocês sabem que eu não sou um político pilantra que tem um discurso populista de dar falsas esperanças pra vocês. Eu sempre digo pra vocês que a oposição perde. Se a oposição tivesse maioria, se a oposição fosse pra ganhar, era governo. E nunca iludi nenhum de vocês em relação a esse sentido. Mas, só para terminar o vídeo com uma boa notícia, muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, porque ele deve sair um dia depois, nós já teremos derrubado na Câmara dos Deputados o decreto do IOF, aprovando um PDL para derrubar mais essa tributação de Fernando Haddad. A má notícia é que Haddad, antes de sair de férias, publicou uma medida provisória com ainda mais imposto para compensar o decreto do IOF. Mas eu, e aqui, mais uma vez, acabei de falar que não vendo falsa esperança, isso é uma análise fria, tá? Acredito que boa parte dessa medida provisória vai ser derrotada, porque mexe com agro, porque mexe com bancadas fortes dentro do Congresso Nacional.